Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21. Antes da gente ler o texto, deixa eu só mostrar aos irmãos aqui o que é que Paulo está fazendo. Paulo está orando por uma causa. Essa oração, na verdade, começa no capítulo 3, verso 1. Aí Paulo faz uma digressão no pensamento, ele faz uma pausa para falar do seu ministério. E agora Paulo então prossegue no seu pensamento, efetivando a sua oração. E essa oração, ela tem uma estrutura muito interessante. Versos 14 e 15 é como se fosse a introdução da oração, a maneira como Paulo se coloca diante de Deus. Depois do verso 16 até o verso 19, as petições de Paulo, e ele termina então com uma conclusão que na verdade é uma doxologia, e isso tudo aqui está amarrado. Os irmãos precisam entender ainda que a causa pela qual Paulo está orando é uma causa tão urgente e tão profunda que Paulo faz uma coisa que não era comum no judaísmo. Paulo diz assim: por esta causa, e ele vai dizer que causa é esta, ele diz assim: me ponho de joelhos diante do Pai. No judaísmo, os homens oram em pé, levantando as mãos para o alto. Interessante, né? Mas Paulo entende que essa causa é tão urgente, tão profunda, tão assim tocante, que Paulo fala: não, eu prefiro me colocar de joelhos diante do Pai. E isso aqui, irmãos, não é um colocar-se retórico, não é retórico não. Os estudiosos e homens que trabalharam esse texto aqui dizem que de fato ali é como se Paulo tivesse realmente se prostrado. Aqui não é nem o colocar-se de maneira genuflexória, é o ato de prostrar-se mesmo diante de Deus, porque era uma causa muito profunda. E aí Paulo fala: então, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Pai esse que nós invocamos como família, né? E aí Paulo fala da família do céu e da família da terra, quer dizer, o Pai que todos nós invocamos, sejam aqueles da glória, sejam esses, sejam os da igreja militante ou da igreja triunfante, é o nome que todos nós tomamos. Então Paulo agora vai nos mostrar 3 causas pelas quais nós devemos orar. Eu e você devemos orar. Eu sei que a gente ora por muitas coisas que são lícitas. A gente ora por saúde, a gente ora por família, por trabalho, por salário, a gente ora por enfermidades. Tudo isso é lícito. É lícito. Mas se tem algo pelo qual nós devemos orar, é por esta causa. Isso aqui tem que ser prioridade na nossa vida espiritual. Eu quero que você preste bem atenção. Paulo vai nos dar então 3 motivos de oração pelos quais nós devemos nos colocar de joelhos diante do Pai. Primeiro deles, versículo de número 16. Então, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma todo nome na família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória. Então Paulo faz questão de se lembrar aqui de um atributo de Deus, a riqueza da sua glória, porque é isso que embasa o seu pedido: vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. A primeira coisa pela qual nós devemos orar cotidianamente, devemos priorizar na nossa vida cristã, é orar por fortalecimento espiritual. E raramente nós oramos por isso. As nossas orações muitas vezes se resumem: Senhor, então, abençoa a minha vida, a minha família, meu lar, abençoa, Senhor, os meus estudos. Mas raramente nós pedimos a Deus: Senhor, me dê fortalecimento espiritual. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo vê a vida cristã não num jardim de infância gospel, mas Paulo nos vê e vê a igreja num campo de batalha espiritual. Não é isso que Paulo fala no capítulo 6? Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo não fala da oração, da palavra de Deus? E é isso que Paulo está dizendo: ore por fortalecimento espiritual. Mas esse fortalecimento não é próprio seu. Paulo diz aí, o meio, ele diz assim: com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Ore para que você seja fortalecido espiritualmente
no poder do Espírito. Aqui existe um jogo de palavras na língua grega, né? De fortalecimento e de poder no Espírito. E aí Paulo diz assim, que isso está inevitavelmente ligado ao que ele diz aí, lá no versículo 17, olha só, e assim, ou seja, na medida em que você ora por fortalecimento espiritual, e assim, habite Cristo no vosso coração. A habitação de Cristo está ligada ao fortalecimento espiritual. É óbvio, Cristo já habitava no coração deles, não existe aqui uma segunda bênção. Então o que Paulo está dizendo é, ore para que você seja fortalecido espiritualmente e que a evidência da habitação de Cristo seja intensa na sua vida. Ele já habita, mas que isso seja intenso na sua vida, sensível, verdadeiro, real, perceptível. Então, note que fortalecimento está ligado intimamente à habitação de Cristo. Quanto mais você ora por fortalecimento, mais a habitação de Cristo vai ser perceptível, sensível e real na sua vida. Ore. Meus irmãos, o ministério pastoral é muito árduo. Falo como alguém que tem 18 anos de ministério, o reverendo Márcio deve ter 20 ou 21 anos de ministério pastoral. É ou não é árduo? As lutas são grandes ou não são? Paulo não disse que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades? A nossa luta é grande. E se você não estiver fortalecido pelo Espírito, se a presença de Cristo, se a habitação de Cristo não for real na sua vida, aliás, aqui a palavra grega que Paulo usa é uma habitação perene, fixa, diferente de uma habitação temporária, de um peregrino, um andarilho. Então, se isso não for real na sua vida, você nunca vai pastorear com efetividade. O ministério para você sempre vai ser um peso, sempre uma dificuldade. Então ore por fortalecimento espiritual. A batalha no ministério, irmãos, é espiritual. A batalha não é para você, para fazer a sua igreja crescer, a batalha não é para fazer uma reforma, a batalha não é para plantar uma congregação. A maior batalha do seu ministério será a batalha do coração. A batalha do coração. E muitos pastores deixam o ministério porque perdem a batalha do coração. Por isso que Paulo frisa, mediante o seu espírito, no homem interior. O homem interior está falando de coração. É aí que começa a sua batalha. É ali que Davi perdeu a sua batalha quando olhou para Batseba. Porque quando ele é confrontado por Natã, ele diz assim, olha, você pecou contra o Senhor. Lá no seu coraçãozinho. Quando você menosprezou a palavra de Deus. Ore por fortalecimento espiritual, para que a habitação de Cristo em você seja real, sensível, perceptível. Segunda coisa pela qual eu e você devemos orar, Paulo diz assim, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ore para que você esteja arraigado e alicerçado em amor. Irmãos, é muito fácil a gente amar quem nos ama. Na igreja, quando vocês chegarem lá, haverá irmãos que vão abraçá-los assim, né? Facilmente. Pastor, seja bem-vindo. Estou aqui para te ajudar, para caminharmos juntos e tal. Vai ser uma bênção. Mas difícil vai ser amar aqueles crentes, carne de pescoço, presbítero que é ranzinza, aqueles irmãos que não têm uma mente crítica, mas um espírito crítico. O cara critica tudo, a sua gravata, o seu terno, o seu lenço, o seu óculos, a introdução do sermão, o tempo da mensagem. Então Paulo está dizendo, ore para que você esteja de fato arraigado. A ideia aqui, a metáfora de uma raiz. Quanto mais alta é a árvore, mais larga precisa ser a raiz. Quanto mais alto o edifício, mais profundo tem que ser o fundamento. E Paulo está dizendo, ore para que você realmente esteja arraigado neste amor. E olha que ligação interessante Paulo fala. Você só pode conhecer o amor de Cristo na medida em que você está arraigado, não tem outro jeito.
Por isso que Paulo conecta uma coisa a outra. Ore por esse fundamento de amor, para que você conheça o amor de Cristo. E aqui Paulo usa uma figura interessante, né? Da largura, do comprimento, da profundidade e da altura. E o John Stott, aquele grande pregador inglês, diz assim, olha, o amor de Cristo, ele é tão largo que abraça todos os eleitos, ele é tão comprido que vai até a eternidade, ele é tão profundo que resgata o pior dos pecadores, ele é tão alto que nos leva ao céu. O amor de Cristo é tremendo e nós só podemos conhecer esse amor de Cristo na sua largura, comprimento, profundidade e altura na medida em que nós amamos o nosso rebanho. Há muitos anos atrás eu estava na conferência da Fiel e uma coisa muito profunda que eu ouvi daquele pregador galês, o Stuart Olyott, ele disse assim, que os piores espinhos e feridas serão feitas pelas ovelhas que nós mais amamos. E muitas vezes você terá de carregá-las no colo, porque elas te machucam, elas te ferem, e você vai ter que suportá-las em amor. Ore para que você seja um pastor amoroso e entenda e compreenda na sua largura, comprimento, profundidade e altura o amor de Cristo. A terceira coisa pela qual você deve orar, Paulo diz lá no versículo 19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isso aqui é uma das declarações mais profundas do apóstolo Paulo em todas as suas cartas. E eu preciso dizer a você que não é uma expressão de fácil entendimento, há várias interpretações possíveis, mas eu quero dizer a que eu sigo, é que eu acho que é mais coerente. É importante dizer que Paulo não está orando aqui para que a gente seja como Deus, porque isso é impossível. Deus é autoexistente, Deus é autodependente, nós somos seres criados e, portanto, finitos. Deus é infinito, Deus é eterno e imutável, nós não. Então, Paulo não está orando para que sejamos como Deus, nem na eternidade, muito menos aqui. Ou nem aqui e muito menos na eternidade. Paulo está pedindo isso. Para mim, a melhor interpretação que se encaixa aqui é, Paulo está orando para que a imagem de Cristo seja restaurada em nós, dia após dia. Cristo não é a imagem de Deus? Claro que é. Lá no Éden, o homem foi feito à imagem de Deus, o pecado deturpou essa imagem, corrompeu essa imagem. E o que Deus está fazendo agora é restaurar dia após dia, de glória em glória, a imagem de Cristo em nós, até o dia em que essa imagem será plenamente restaurada. E João diz que nós seremos como Cristo é, na glória eterna. Então nós temos que orar para que a imagem de Cristo seja restaurada em nós dia após dia. Nós devemos orar para que os nossos crentes vejam em nós a imagem de Jesus Cristo. Não mais o Carlos, não mais a Fernanda, não mais o Koralensky, não mais o reverendo Márcio, não mais, mas a imagem de Cristo. Naquele dia, irmãos, glorioso, a imagem de Cristo será plenamente restaurada em nós. E Paulo então termina essa oração com uma doxologia, que na verdade aqui é uma palavra de encorajamento. Você pode pensar assim, mas pastor, são coisas tão altas e tão profundas para a gente pedir a Deus, né? Será que Deus realmente vai me fortalecer mais em espírito? Será que Deus vai me fazer um homem mais forte, uma mulher mais forte? Será que Deus vai me ajudar a amar mais até mesmo aquelas ovelhas difíceis? Será que realmente a imagem de Cristo pode ser restaurada até chegar à sua plenitude? Olha como Paulo encerra. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente. Essa palavra é uma palavra cunhada por Paulo. É o hiper no grego. É a palavra mais forte na língua grega para dar um ar assim de grandeza, de extensão. É uma palavra superlativa. É para dizer assim, Deus é infinitamente mais poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos. Muita gente pega esse versículo aqui e cita na igreja assim, né? De bate pronto. Não, irmão, Deus é infinitamente maior, mais poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus não é infinitamente mais poderoso.
quando nós pedimos um Fusca e nos dá uma Ferrari. Deus não é mais forte para isso. Nem quando a gente ora por um apartamento de 40 metros e Deus nos dá um apartamento de 120. Não é disso que Paulo está falando. Ele está falando de coisas materiais. Isso aqui não é um versículo de fundamentação, de teologia da prosperidade. O que Paulo está dizendo aqui é que quando nós oramos estas coisas, do verso 16 ao verso 19, Deus, Ele é infinitamente mais poderoso para fazer tudo mais do que quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E é por isso que Paulo fala que dele é tanto querer quanto realizar. Então, irmãos, isso aqui para nós é uma palavra de encorajamento, porque quando nós oramos estas coisas, Deus é infinitamente mais poderoso para nos dar muito mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos, conforme essas coisas. E então, quando nós chegarmos na eternidade e nós percebemos todas essas coisas se completando e a imagem de Cristo é plenamente restaurada em nós, nós estaremos diante do trono de Jesus Cristo. E então nós olharemos para aquela multidão de crentes ali ao nosso redor. Então nós vamos perceber a extensão do amor de Cristo, salvando aquela multidão inumerável de eleitos. E então todos nós, a uma só voz, batendo no nosso peito, vamos dizer assim: a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Priorize estas coisas na sua vida. Amém.